Band Entrevista está de volta. Recebemos hoje a coronel da Polícia Militar, Eliane Nicolucci, comandante da Polícia Militar aqui da região. A gente está falando da questão do tráfico de drogas e do combate ao tráfico. Muito se fala dos números, principalmente de homicídios dolosos, estarem ligados ao tráfico de drogas. Se tem essa certeza hoje, a região comemora que no ano passado teve uma diminuição, números menores aí dos últimos 10 anos, mas ainda assim é muito alto e preocupante. Essa ligação está confirmada e esse combate ao tráfico, é possível combater também essa violência? Bom, quando a gente analisa qualitativamente os dados da nossa região, a gente percebe claramente que mais de 80% dos casos de homicídios que ocorrem na nossa região têm sim relação direta com a questão do tráfico. Então, a gente percebe que esse é o grande desencadeador da violência, né, contra a pessoa aqui na região. Por quê? Porque são pessoas que se colocam voluntariamente numa condição de maior vulnerabilidade a partir do momento que elas escolhem se envolver com uma prática criminal que a lei é a morte. O cara que não cumpre vai buscar a morte. Então, isso é uma realidade aqui na nossa região. Só que o nosso trabalho, em que pese a gente tem aumentado a questão de ocorrências de flagrantes de tráfico, ocorrências de apreensão de drogas, veja, o ano passado fechamos com mais de 3,5 toneladas apreendidas de drogas aqui na região, ainda assim a gente não pode tirar a preocupação de outros crimes. Porque quando a gente trabalha o enfrentamento ao tráfico, o criminoso ele vai procurar outras frentes e aí ele migra para o crime muitas vezes contra o patrimônio, explosão de caixa eletrônico, roubo de carga, roubo de veículos, e são crimes que nós devemos estar também permanentemente atentos. Por isso que o trabalho da polícia ele não pode ser engessado ou ter um plano de ação de muito longa duração. A gente tem um plano estratégico, só que o nosso planejamento ele tem que ser quase que diário. Ele tem que ser exatamente pautado nessa mudança, nessa migração, nessa dinâmica criminal. Nicolini citou dados, inclusive, da redução da criminalidade no Vale, em números pontuais. Agora, a região ainda continua sendo uma das mais violentas do interior do estado. Isso é um fato consumado? A população acha que tem que receber isso como, olha, infelizmente é assim e isso não muda? Porque faz tempo que nós estamos nesse quadro. Quando fala em região violenta, o fator que se leva em consideração é o homicídio por 100 mil habitantes. Nos demais crimes, nós temos indicadores bem menores do que outras regiões. Roubo de carga, roubo de veículos, todos os demais crimes, os nossos indicadores estão bem aqui. Então, o que tem pautado realmente esse carimbo de ser a região mais violenta é unicamente os homicídios. E isso ele vai ser enfrentado mediante essa atenção e esse trabalho integrado no enfrentamento ao tráfico. Essa questão da intervenção federal, ela acaba sendo até positiva por trazer essa visão da importância da região metropolitana do Vale nesse eixo Rio-São Paulo. Então, a gente percebe que os olhares estão mais voltados para aqui e aí atende ao quê? A clarear determinados problemas. Então, por exemplo, não há como se enfrentar o tráfico de droga sem se olhar também o usuário, o consumidor dessa empresa do tráfico. Enquanto tiver para quem vender, vai ter quem vai vender, vai ter o negócio. Então, da mesma forma que se trabalha o enfrentamento, deve-se se pensar, trabalhar de forma sistêmica a redução do consumidor, do dependente. Seria isso, coronel, que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, todo mundo sabe a rua onde vende droga em Taubaté, em São José, em Jacareí, até nas cidades menores. A polícia também parece que não sabe, ninguém, não é só combater isso, mas como dar a sensação de segurança combatendo isso para a população? Porque a população fala assim, por que a polícia não vai lá? Na verdade, vai e há uma substituição, há uma continuidade do crime, porque é um crime que rende muito dinheiro. Nós tivemos agora recentemente enfrentando uma crise econômica muito grave. E é fato que nós andamos prendendo pessoas que estavam trabalhando para o tráfico e, infelizmente, pessoas que acabaram sendo demitidas de algumas grandes empresas aqui da região e que, por absoluta necessidade, disseram que estavam trabalhando para o tráfico por ser a única caminho que encontraram para poder sustentar a própria família. Então, veja como o problema é complexo. A gente tem aí a questão do dependência, do uso, né, do consumidor, a questão da entrada da droga que não é aqui produzida, ultrapassa fronteiras, divisas, a questão do enfrentamento local e a questão econômica que também acaba impactando bastante de gerar o tráfico como sendo uma alternativa de trabalho. A questão, a senhora está dizendo então que é um ciclo, na realidade não é uma coisa isolada. A segurança também é um ciclo. A Polícia Militar é uma parte disso. Agora,
A Polícia Militar, a atuação dela é suficiente para resolver o problema da segurança? Por que segurança sempre é tema muito recorrente, não só aqui, mas em vários países? Por quê? A segurança ela acaba sendo o desaguadouro, o termômetro de todo um tecido social. Quando uma sociedade está mais ou menos doente, a gente vai ver exatamente nos indicadores de segurança pública. O que deixa uma sociedade mais ou menos doente ou mais saudável? Famílias estruturadas, valores, né, como fé, educação, emprego, cidades bem planejadas, bem organizadas, oferta de trabalho, a cultura, esporte, ocupar o tempo do jovem com esporte. Quando uma legislação firme, uma legislação que realmente resolva, que puna quem tem que punir, e aí quando isso tudo falha, há um deságue em cima das forças de segurança, que em tese teriam que tratar, resolver o problema, que continua, porque na verdade depois nós temos o Ministério Público, o Judiciário, o sistema prisional, que é exatamente para tratar o problema, dar tratamento, dar a punição. Então vejam como é complexo, como enquanto o sistema não for visto, a segurança pública não for vista de forma holística, de forma integral, considerando várias áreas de gestão pública, nós não conseguiremos avançar nesse nível. Agora, a questão de planejamento urbano, por exemplo, cidades da região, São José dos Campos, por exemplo, como Taubaté, bairros surgem, né, a partir, às vezes, do nada, e eles são extremamente mal planejados. Não existe um aparelhamento, nada, não é um aparelho público numa praça, social, árvore, né? Escola, dentro de um bairro como esse. Esse bairro está condenado a ser um ponto vulnerável. Sim, ele se torna vulnerável a partir do momento em que as pessoas que lá residem, elas não têm equipamentos públicos para poder praticar um esporte, ocupar o tempo de forma adequada, uma boa iluminação pública. Por isso que eu falo da gestão integrada. São várias áreas de gestão que têm que estar trabalhando juntas para criar ambientes favoráveis para as pessoas poderem viver bem, viver tranquilamente e de forma justa. Então, a gente fala muito assim, porque aquela população é mais perigosa, aquele bairro. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que ver a coisa de forma integral. Aquela situação, ela está consolidada socialmente, os indicadores sociais daquele local são bons e não é coincidência que locais que têm baixos indicadores sociais são locais onde tem mais violência. Agora, falta polícia? Em todo o país do mundo, não tem um país que vai dizer que o número de policiais é suficiente. A gente tem que trabalhar sempre aonde precisa. Como que a distribuição do que nós temos, ela é feita. Mas a senhora está satisfeita com os números que tem na região? Hoje são quantos hoje na região? De policiais militares? Cerca de 3.200 homens para as 39 cidades. Esse número se mantém nos últimos anos, mesmo com o crescimento da população aí. O que me obriga a ser muito mais responsável, mais inteligente, mais eficiente e eficaz na aplicação desses recursos. Então, aquilo que eu tenho que aplicar de forma mais eficiente. Tem que ter mais responsabilidade. Por isso que a gente presta contas e realmente fala, hoje aquele modelo da década de 80, de base fixa, com o policial sentadinho, esperando o problema chegar até ele, não funciona. Não justifica hoje manter uma base comunitária com um efetivo envolvido para registrar 5 boletins ao ano, como aconteceu em alguns locais. Enquanto que uma viatura móvel, uma base móvel, registra 10 boletins por dia. Então nós temos que buscar o quê? A eficiência. Quem nos dota de recursos, espera de nós a eficiência. E a gente espera também sempre mais investimento por parte do Estado em pessoas também. A Coronel Eliane Nicolucci que vai responder ainda a outras questões sobre a segurança pública aqui no Band Entrevista. A gente vai para mais um intervalo e volta já, não sai daí.